simpatia, Rafa Bento na área. Tô aqui hoje com George Benson. George, obrigado. Obrigado a você, velho. O cara agradece, ele que tem que agradecer. Eu que tenho que agradecer pro cara me convidar. Obrigado a você. Imagina, uma honra. George Benson. É só ele que ele e minha mãe que me chamam de George. Só eu me chama de Benson. O Rafa e a minha mãe me chamam de George. Muito bem. Escuta, diretor de conteúdo hoje, diretor de arte de bons anos, publicitário, um dos primeiros caras que mexeu com internet, sobretudo de entretenimento no Brasil. Sim. Mas tem pouca gente que sabe que a sua gênese com arte, digamos assim, se deu com desenho. Um desenho. E corrigindo um caderno infantil de jornal local. Não, foi com desenho. Não, foi mais um corrigindo, é meio pretencioso, mas. Sim. Hoje em dia pouca gente sabe que eu ilustro, mas eu ilustro, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Porque hoje em dia é um negócio muito meu, quando eu tenho que organizar a casa aqui dentro, eu vou pra prancheta e fico desenhando, e vou pintar, e vou fazer umas coisas. Sim. Mas a história. Eu já desenhava, fui reclamar num jornal em Belém do caderno infantil. E aí, por causa dessa reclamação, eu ganhei um emprego. Eu tinha 12 anos de idade. Uau! Entendeu? E aí eu ganhei um emprego e foi isso. E aí meio que a coisa começou ali. Digamos que minha vida profissional começou aos 12 anos de idade. Foi o primeiro emprego que eu tive num jornal liberal. Morava em Belém. Uau! Era o maior jornal, é o maior jornal até hoje de lá. É um grupo de comunicação. E foi o meu primeiro emprego, assim. Sim. Aí depois eu fui fazer outras coisas. Mas foi o meu primeiro contato, assim, eu diria com a vida profissional de arte, do que entender o que é, como que aquilo poderia se transformar num trabalho, começar a visualizar caminhos dentro disso, foi aí. Ali foi um ponto de partida. Foi um ponto de partida. Mas eu tinha 12 anos de idade, então na realidade foi precoce, mas essa precocidade foi bom no final. Sim, no final das contas foi saudável. Foi saudável, exatamente. Sim. Pra quem não sabe, o George é CEO da Pulp e eles têm feito muitas coisas legais de conteúdo pro YouTube. Um deles é da minha patroa, da Júlia Petit, que Petit Comitê tá irado. Isso hoje. Lá nos anos 90, como que foi esse início de trabalhar com internet, ao mesmo tempo que assim, ninguém sabia direito o que era a internet, né? Assim, era um campo... Na realidade, Rafa, eu acho que essa coisa de passar por coisas que eu tenho que ficar explicando para as pessoas o que eu estou fazendo é um karma da minha vida. Sim. E que vai ser sempre assim, eu já desisti. Mas ao mesmo tempo, de certa forma quer dizer que você está um pouco à frente. Sim. Ou muito. Ou não, sei lá também. Não sei, às vezes de repente tá entrando numa barca furada. Sim, improvável. Mas eu acho que não, mas enfim. A história da internet aconteceu muito sem querer, foi muito fluida, porque eu estava na faculdade, uma amiga que trabalhava numa produtora de internet começou a trabalhar, começou a fazer HTML e me contou do que era, comecei a me interessar. E aí logo depois pintou, quando eu estava saindo da faculdade, eu fiz ECO, FRJ, e e apareceu um emprego na Mídia Leve, que era a grande produtora de internet da época. Sim. E era um negócio incipiente, ninguém sabia direito, era tudo muito... Tava todo mundo muito tateando no escuro, todo mundo ia conforme a onda, porque era um mercado novo, realmente não sabia o que estava acontecendo. Então foi ali que eu comecei a trabalhar com a internet, foi final de 96, o que a gente chama da internet comercial, que começou em 95, foi em 96 que eu comecei a trabalhar com a internet. E aí depois eu ia explicar para os pais o que estava fazendo, ninguém entendia, eu fui fazer direção de arte primeiro para sites de internet, depois abri uma empresa com amigos para fazer sites de internet, a gente entrou numa de fazer sites de celebridades, e aí depois veio um monte, a gente criou um projeto de musas no começo para poder aparecer, que foram das minhas lá do Luana Piovani, da Thais Araújo, da Suzana Verde. Que rendeu o Prêmio Best. Pra Luana, a gente ganhou o site mais bonito de entretenimento do ano do IBEST, foi isso. Melhor site de entretenimento com a Luana Piovani. Sim. Aí depois veio o site do Pelé, depois veio o Luciano Huck, aí depois eu vim pro Zipnet. Sim. E aí foi quando eu vim morar em São Paulo. Que era o grande portal da época. Eu não diria que ele era o grande portal sempre foi o UOL. Sim.
mas ele era mais cool, era o mais legal, o mais bacanudo. Era o terceiro, em número de usuários ele era o terceiro. A gente perdia pro UOL e pro Terra, que não era Terra na época, era Zaz, depois virou Terra. Sim. E aí veio Aí vinha o Zip. Mas o Zip era o mais colado, o mais legal. Mais cool. Era o mais cool de assim. todos. E foi muito legal. Foi muito legal. A época do Zip foi incrível. Pra quem não sabe, o Jorge foi o cara que fez o primeiro site do Pelé, junto com a agência da época. Era a Agente Web. A gente em 98. 98. A gente começou em 97, a gente lançou em 98 porque a gente lançou em cima da Copa do Mundo. Sim. Tinha uma área lá do site que era pra Copa do Mundo, a gente foi com ele pra Copa e tal. Então, foi 98 isso. 98. Foi em cima, foi tipo uns dias antes de começar a Copa do Mundo. Jorge, hoje é muito fácil, aliás, você nem precisa levar seu trabalho, digamos assim, um profissional da área nem precisa levar o trabalho para uma empresa que cuida de artistas, que cuida da carreira de algum artista, porque acho que hoje é o contrário, os artistas que vêm atrás porque sabem que precisa disso hoje, precisa da internet, precisa da comunicação. Na época, como foi convencer a turma que trabalhava com Pelé, e eu pergunto isso fazendo um apanhado geral, como era trazer essa ideia de que estava começando a ser relevante ter algo dentro da rede para uma pessoa do peso dele, né? No caso internacional, né? Cara, foi trabalho de formiguinha, foram alguns meses assim para eu conseguir a atenção deles e mais alguns meses de negociação. Assim. Mas foi tudo na cara de pau, cara. Sim. E isso serviu pro Pelé, serviu para as menininhas lá, para Luana, para os garotos. O caso que foi mais rápido assim foi do Luciano Huck, porque ele já estava muito antenado, ele já estava sabendo muito o que era aquilo, já estava muito ligado. Quando eu cheguei para falar com ele, ele já sabia inclusive quem era a gente. Sei. Então foi muito bom, assim, o Luciano foi muito rápido. Agora o Pelé, por exemplo, foi um processo. E a galera mais old school que cuidava da imagem do Pelé, então eu explicar que era bacana, que precisava, então foi um processo, eu levei, pra você ter uma ideia, eu fiquei ligando pros caras, eu liguei várias vezes, e a secretária me dando, até que um dia o diretor de marketing lá, que é o Carlos Eduardo Borges, era na época, que é meu amigo até hoje, chegou e falou, tá bom, o que você quer? Aí foi ligando, foi na cara de pau. Tudo comigo sempre foi muito na cara de pau. Eu ligava, assistia, não enchia, mas não aguentava mais. Aí tá bom, vamos lá, vai. Mas eu acho que as coisas têm que ser assim, na base da persistência. Isso é pra qualquer coisa. Eu acho. Se você quer, você tem que ir lá se determinar. Tem que ir atrás. Focar no objetivo e conseguir. Eu acho que é isso. Não tem muito mistério, não. E sobre esse trabalho com o Luciano? Na época você começou a cuidar dessas coisas digitais dele e depois você acabou indo pra Globo naquele início do Caldeirão, mais ou menos. Fui com ele também. Naquela época, como a TV via esse processo de mídias, né? Novas mídias. Como que era, assim? Cara, como que a Globo recebia essas ideias, esse novo, Cara, a Globo é uma empresa muito grande, né? Então é a mesma coisa que você virar um navio do tamanho do Titanic. Sei. Não é um processo que você pega e vira, por exemplo, vindo o Zip, que era uma empresa super jovem, super ágil, e que fazer um movimento era muito rápido, né? Você podia mudar na Globo, não é assim, né? O buraco é bem mais embaixo. Você fazer um movimento é um negócio que... Então isso na época foi um pouco complicado para mim. A visão que eles tinham é que eles se tocaram muito rápido de que aquilo era importante, mas que era um movimento que dentro da televisão ele ia, tanto que é um movimento que ele vai até hoje. A Globo tá ali nadando para entender, se entender no meio dessa história. Imagina para você uma empresa que sempre teve um monopólio de comunicação, de mídia, de observação da audiência. De repente ela está concorrendo com coisas que tudo bem, tem a novela do outro canal, mas isso é um ponto isolado. Ela está concorrendo agora com um movimento muito maior, que não é aqui no Brasil, é um movimento que é da humanidade, que é uma evolução, né? Que não vai adiantar nada contra. Ela está tentando descobrir qual é a forma que ela vai se ater, vai se colocar no meio da história toda. Então, quer dizer,
é muito... É um trabalho. Naquela época eles já tinham percebido isso. Eu fui para lá, inclusive, para ajudar nisso também. Eu cuidava do Caldeirão, das coisas digitais do Caldeirão na Globo. Mas um dos meus trabalhos era dar uma visão mais global do que essa história, de como ia ser esse cross e as pessoas de projeto que eu trabalhava lá. Era necessário. Eu fui para lá para isso, para ajudar a começar a criar essa visão. Mas é o que eu te falei, é um elefante branco, aquilo é muito grande. Então não é só você falar e puta, vamos fazer, vamos experimentar. Experimentar uma coisa num negócio daquele tamanho é muito difícil. Então a agilidade, tudo isso era relativamente comprometido. Mas foi um aprendizado também, porque eu vim de um lugar muito ágil para ir para um lugar que cara... Então, na época foi um bom aprendizado, assim, para ver que a vida não é daquele jeito, entendeu? Tem outras nuances aí nessa história que você tem que trabalhar e cuidar. E era um trabalho, eu brinco que o Zip eu era tão feliz que era quase uma brincadeira. A Globo já foi trabalho de verdade. Aí já o buraco era, as exigências e tudo era diferente. Hoje, num sentido geral, você acha que a mídia brasileira como um todo, mas sobretudo a TV que você trabalhou e tem relação até hoje, está aprendendo mesmo essa história toda? Não, eu acho que de vez em quando tem uns gols, como foi do Twitter com o Masterchef agora, que quem ganhou na história toda foi o Twitter. Sim. No fim das contas. No fim das contas, você tirar o saldo, quem teve saldo positivo nisso foi o Twitter. Eu acho que tem casos isolados, mas no geral ainda não. Porque no Brasil, principalmente, não. Não. Por causa dessa coisa do monopólio que a gente tem. A gente ainda tem muitas regiões que não são cobertas por internet de uma forma decente ainda. Às vezes esquecemos porque disso. A gente esquece disso. A gente acha que a vida é Rio São Paulo. Exato. E não é. Somos um país continental, né? A gente é um país continental, a gente é muito grande. Existe um Brasil gigante aí que as pessoas não veem. Eu acho que por ter viajado tanto quando eu era pequeno, eu volto e meio, eu tento olhar, ou tentar voltar o meu olhar para o que tem para dentro do país. A gente tem um Brasil gigante que não tem nada a ver com o que a gente vive aqui. Não tem nada a ver mesmo, em personalidade, em fisicamente falando, cultura, tudo. E a gente é um país continental, a gente é um país muito grande, de muitas nuances. Então, sabe, eu acho que as pessoas às vezes não têm esse tipo de percepção. Mas eu acho que também é um processo. Né? Tudo isso vai ser um processo. Até porque essas mudanças todas elas são irreversíveis. Não tem mais mudança. Como surgiu a Pulp? Desde o conceito, da ideia e, em paralelo, como que você vê que o brasileiro lidar com o YouTube hoje? Assim? Óbvio, o brasileiro, eu digo, empresas... e canais de comunicação, anunciantes, agências e tudo. Bom, seguinte, a Pulp, eu estava antes da Pulp, eu estava na Paramaker, Felipe Neto. Sim. Eu fiquei um ano lá como vice-presidente. Que foi vendida. Foi vendida agora para a Webedia, que é um grupo francês. Uhum. E eu fiquei um ano lá como vice-presidente e eu aprendi muito, porque era um universo que eu realmente não estava. Lógico, eu sabia aqui e ali que ele existia, mas você entrar na cozinha da história toda foi muito interessante. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito séria acontecendo e isso vai explodir. Uhum. E a Pulp ficava a Paramaker ficava no Rio, tinha essa coisa de ficar Rio, São Paulo, estava me incomodando, minha casa é aqui em São Paulo, então eu tinha que ficar indo pra lá, estava com uma outra casa lá, mas enfim, era complicado. E isso me incomodou um pouco. E tinha outras coisas assim e aí de conceito mesmo, que eu acho, cara, eu vou andar sozinho. Acho que é a melhor coisa que eu faço. E foi. E como que nasceu a Pulp? A Pulp, cara, se você olhar o YouTube, o grosso do YouTube, você vê basicamente 3 categorias, que é humor, games e maquiagem. O grosso é isso. E as pessoas vêm fazendo isso, é uma molecada, e você tem uma galera que, primeiro, vai ter gente mais velha, mais nova. Essa turma toda vai crescer, está crescendo, né, daqui a pouco. Vai querer um conteúdo de mais qualidade. O próprio YouTube quer se transformar numa plataforma de mais qualidade, com produtos de mais qualidade, uma real plataforma de entretenimento, sem perder a essência dela. Porém, tendo mais relevância, mais qualidade, com uma plataforma para produzir coisa bacana de verdade. Tem um público ávido por outros assuntos na internet.
Sim. Entendeu? Nesse ecossistema todo, tem gente querendo falar de outras coisas. Sim. E anunciantes querendo anunciar para outras coisas fora dessas categorias. Porque muitas vezes a audiência começa a ficar meio a granel. Sim. Ah, você quer um bom canal de mães? Por exemplo, mãe com bebê é difícil. Sim. Você quer um canal tipo a Júlia, que a Júlia não está lá só se maquiando, mas está emitindo opinião, está trazendo isso de volta, está gerando difícil discussão também. e conversa, engajamento. E isso para várias coisas. Vamos começar a atuar de um jeito mais digital, mais com um DNA mais bacana, mais cool, mais informal, com uma cara de YouTube, mas com uma programação mais variada. Sim. E aí foi nessa hora que eu resolvi fazer, cara, tem espaço para isso e vamos fazer a Pulp. Entendi. E foi meio na cara da coragem, assim, Rafa, vamos lá. Um dia eu acordei e falei, vamos embora. Vamos fazer. Uhum. Todo mundo já deve estar sabendo do Petit Comité, que é feito pela Pulp, mas sobre as outras coisas do canal. Do portfólio da Pulp, né? Do canal. Eu não posso falar canal, porque a Pulp não é um canal. A Pulp é uma rede que tem uma série de canais. Nosso negócio é conteúdo. Sim. Então é criar coisa bacana com o DNA que a gente está começando a imprimir. Cada vez mais eu acho. O Petit Comité foi um projeto que eu acho que tem muito o nosso DNA. Sim. Ele é informal, ele é informal, mas ele tem uma pegada de produção mais qualificada. Mas ao mesmo tempo ele não pode perder aquela coisa de YouTube. Sim. Entendeu? Que é ser mais próximo. E o YouTube é uma das plataformas que a gente trabalha também. Quer dizer, você tem o Dailymotion, você tem o próprio Facebook, que a gente também publica coisa lá. A gente tem hoje, a gente está com o Sem Mimimi, da Marilis Pereira Jorge, que é colunista da Folha de São Paulo, da GQ. E a Marilis, por exemplo, eu li os textos dela e eu achava muito divertidos. Assim. Ela escreve sobre comportamento, lifestyle. E era muito divertido e muito provocador. Eu falei, cara, e coincidentemente eu tinha conhecido ela sem querer num Machugável no Rio. Uau! E eu falei, cara, essa mulher, ela é uma figura, ela é um personagem, ela é uma personagem e ao mesmo tempo ela tem um texto muito ácido, muito divertido, muito bacana. Será que ela vai funcionar no vídeo? Vamos tentar fazer uma experiência com ela no vídeo. Foi muito legal. Sem Mimimi eu adoro, é um produto que a gente gosta muito. E é um vlog para as mulheres de 20 e pouco, 30 anos, que não tem para adolescente. Sim, é verdade. Entendeu? Mas ele tem uma pegada de mulheres, mas que tem outras questões para falar agora. E aí a gente tem ela, tem o Meet Joe TV, que é do Dedê Fedrizi, que é um fotógrafo muito legal, que ele viaja o mundo inteiro fotografando, está sempre fazendo outras coisas. E nesse meio tempo ele fotografa e conhece pessoas muito interessantes. Sim. Então ele faz pequenas pílulas com pessoas interessantes do mundo inteiro que ele está viajando e conhecendo, e é bem legal. Então, ele vai capturando e as pessoas falam do universo delas em muito pouco tempo, do que ela faz, do que ela quer, do que ela acredita, enfim. Então tem gente de todo, tem o Piton, DJ, tem o Rosenbaum aqui, tem o cara, o Espeto, o grafiteiro, tem o cara que faz ilustração, tem gente de todo tipo. É o produto mais cool que a gente tem. Que irado. Aí tem o Vilela, que é humor mesmo, mas é um humor mais ácido. O Vilela era do Mundo Canibal, se separou e tá com o canal dele com a gente. Tem o Geek Show, que vai virar Geekland agora era com o Oscar Filho e com o Sadovski. O Roberto Sadovski, que durante muitos anos foi diretor da revista 7, uma revista especializada em cinema. E a gente agora está fazendo um produto para ele só de cinema, que vai ficar bem legal. E com uma pegada divertida e tal, mas vamos falar de cinema de verdade, vamos discutir um pouco mais. O que mais? Tem o Três Locados, que vai estrear, provavelmente quando isso aqui for pro ar já deve estar estreando, que é com o PVC, o Marcelo Duarte e o Celso Zait, que eles fazem um jogo de futebol. Cara, eu vou ser o primeiro a me inscrever. E ele vai ser todo dia, o Três Locados, é bem legal. Nossa. Com pílulas de futebol e falando toda a doideira de futebol. E os caras são umas enciclopédias, assim. Não. Conversar com ele é humilhante. Eu sou muito fã, sou corintiano. Corinthians, o cara é Corinthians. Palmeirense. Sou muito fã do PVC, sou muito fã do Celso. Então, os caras são foda. Então a gente já tá fazendo um produtinho lá com a gente bem bacana. A gente começa a gravar, fizemos piloto, essa semana agora a gente começa a gravar. Sim. Então vai ser bem bacana. É o próximo produto para ir pro ar. Para ir pro ar. Aí tem o Engarrafado com o Cláudio Manuel, ex-caceta não, ele é caceta. O Cláudio Manuel, que é do Cacete do Planeta, que ele faz um revistão na semana de tudo que está acontecendo, de política, enfim, do que aconteceu de bacana, só que ele faz um engarrafamento dentro do carro dele, todo dia. Ele tem os caminhos que ele pega, ele sabe que vai ter engarrafamento independente da hora do dia que ele pegar, e ele grava o programa dentro do carro, vai ao ar toda terça-feira. O Cláudio,
que foi quem dirigiu o documentário, ou que Do produziu o Simonal, documentário. exatamente. Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei, um documentário genial. Genial. Pô, todo mundo tem que assistir. Lição de Que casa. documentário. Lição de casa Lição total. de casa, total. É muito legal. E às terças, Toda terça-feira. Júlia é quinta. Júlia é quinta. A gente tem grade também, todo Sim. dia tem. Então, Sem Mimimi agora vai passar para quarta-feira, da Marilisa, a nova temporada vai ser na quarta-feira. Júlia é quinta-feira. O Cláudia, terça. Cláudio Manuel é terça. O Meet Joe é na quinta também. E o Três Locados vai ser todo dia. Pílulas. Pílulas todo dia. Entendi. Todo santo dia. Jorge, você passou por várias agências. Uhum. Você trabalhou com mitos, né? Alguns. Uns conhecidos do grande público, Uhum. outros não. Mas, sobretudo, esses conhecidos do grande público. Como foi trabalhar com o Nizam no período da África Uhum. e depois com o Petit? Cara, o Nizam ele é um paradoxo, porque todo mundo fala da forma de brigão dele. Sim. O Nizam é um dos caras mais preocupados que eu vi assim com o time dele. Com quem ele tem pra trabalhar ali. Sabe mesmo? Tinha aquela coisa dele ser brigão, mas não é nada brigar, ele estava exigindo pela qualidade do trabalho, de puxar o sarrafo pra cima, pra puxar o que cada um tinha de melhor. Do jeito dele. Uhum. E eu, sério, assim, eu aprendi bastante o tempo que eu tive na África. Quando eu entrei na África, a África foi bem no comecinho, não tinha quase ninguém. E então o contato com ele, com o Gordilho, com o Sérgio Gordilho, que é presidente hoje e sempre foi vice-presidente de criação, era bem mais direto, a gente podia, porque hoje tem um monte de gente. Naquela época era muito pouca gente. Então, E é engraçado que hoje em dia as pessoas têm muito essa imagem do Nizam de um businessman, de empresário. Sim, eu acho engraçado. mas tem pouca gente que sabe que ele foi um grande redator. Não, Escreveu o Nizam muito. foi o maior redator que a gente teve. Ele ganhou o primeiro Grand Prix de Cannes. Sim, verdade. Foi com um anúncio para o Guaraná Antártica Diet, que ganhou, foi o primeiro Grand Prix que o Brasil ganhou. O Nizam criou a DM9, empreendeu de forma muito séria com a DM9 e depois virou esse império todo que é o ABC. Na realidade, eu acho que o Nizam foi se descobrindo um homem de negócios No meio do caminho. Entendeu? Foi vendo as oportunidades. E foi crescendo como homem de negócio e chegou uma hora que eu acho que também no caso dele não ia ter jeito, porque botar isso tudo de pé e ter que cuidar disso tudo, por mais que ele não cuide sozinho, obviamente, mas tem que cuidar disso tudo. Faz com que o cara vire um businessman, isso é inerente, sabe? Uma coisa tá ligada à outra. Mas eu aprendi, eu aprendi muito com esses caras todos. Sim. E o Petit? Cara, o Petit é incrível. O Petit era incrível, né? O Petit foi um cara tão generoso comigo, porque eu conheci o Petit antes, né? Ele nem sabia que eu ia pra DPC. Um dia só, quando eu desci lá, eu falei, oi, o que você tá fazendo aqui? Vai trabalhando, velho. Quem te contratou? Quem te trouxe? Mas o Petit, ele era uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa. Ele tinha aquele jeito de bravo e ele era muito exigente no trabalho. Mas ele era um cara muito legal e muito inteligente, né, cara? O cara era uma biblioteca, uma enciclopédia em pessoa de referências gráficas, de referências de estética, de assunto. O cara sabia falar sobre qualquer coisa. Você queria falar com ele de vinho, ele falava. Você queria falar com ele sobre música, intelectual. Você falava, sabe, de leitura, de livros que ele já tinha lido, de pessoas que ele já tinha conhecido, de papos, de histórias, sabe, o que eu já tive de papos com o Petit dele contando histórias de pessoas que você fala, puta, velho. Teve uma vez que eu fiquei com ele, eu fiquei com ele, a gente tava bebendo, eu fiquei emocionado assim, comigo mesmo, eu fiquei pensando comigo, eu falei, cara, o Petit pra mim sempre foi uma lenda, né? Quando eu tava na faculdade, tipo, DPZ, UP, e a gente tava numa tarde, tinha mais alguns amigos, JP, a gente tomando vinho, que eu falei, cara, olha aqui, eu tô aqui tomando vinho, falando besteira com um cara que sempre foi um ídolo, uma referência na minha profissão. Então nessas horas você respira fundo e só agradece, né, cara? Porque eu tive essas oportunidades, assim, de ter trabalhado com gente que, porra, cara, sabe, assim, o que você traz, mas aquilo que a gente tava conversando antes de começar a gravação, que eu falei, cara, o que você traz de bom de cada um que você conhece, e isso é pra qualquer pessoa. E aí você tem essas pessoas do seu lado convivendo com você, trocando ideia, e você trocando
Ideia no sentido de interagir mesmo, cara. Seja com o Luciano, que, pô, é um cara incrível em tudo que ele fez. A gente pode considerar ele visionário dentro do entretenimento brasileiro, assim, como comunicador, no sentido de lá atrás ter apostado nesse lance da internet também. Eu lembro dele na Jovem Pan, embora fosse uma coisa assim muito direta para um público ali, mas mantendo presença também. Ele fazia o Torpedo, né? Torpedo. Eu gravava domingo de tarde. Aí eu lembro que eu vim morar em São Paulo, não tinha o que fazer e não tinha quase amigo, né, naquela época aqui em São Paulo. Eu ia com o Luciano lá pra Jovem Pan e ficava lá, sentado no canto. Então você via muita coisa. Eu pude conviver com essa turma toda e trazer. O Luciano, sim. O Luciano, ele é um cara muito informado. Sim. O Luciano, mais do que informado, o Luciano é um cara muito curioso. Sobre esse ponto desculpa te cortar, esse ponto até que eu comentei da transição no sentido da TV estar entendendo hoje ou não o digital, hoje eu vejo que nessa ponte, e não porque você ajudou nesse processo, mas ele é um dos caras que melhor sabe usar e você identifica ele também nas redes, igual você... De forma muito clara, né? Igual na televisão. A comunicação a persona dele está muito amarrada. E ele faz isso muito bem, né? Assim, eu acho que é uma coisa. Ele soube, porque primeiro que ele está nessa história há muito tempo. Uhum. Ele identificou a história de internet muito rápido. O Luciano, como eu estava falando antes, é um cara muito curioso. Sim. Então o cara já sacou e fala, eu tenho isso aí, vai funcionar, isso vai dar pé, isso vai crescer e eu tenho que estar nessa história muito antes. Ele sempre se antecipou muito. E então eu acho que na realidade, e também eu acho que tem a ver com a verdade do artista. Sim, entendeu? O cara não vai montar um personagem. Não, eu acho que o que ele é. O Luciano no dia a dia não é muito diferente, pelo menos na época que eu convivia com ele, daquilo que aparece na televisão ali. Não é muito diferente, não. Então eu acho que isso se chama simplesmente uma coisa chamada autenticidade. Você Sim. é aquilo que você também transpõe na realidade. Isso tudo é líquido, né? Sim. Isso tudo é uma historinha só e cada ponto isso serve para as marcas também, né? O Luciano Huck é uma marca hoje. Exato. Então, se você falar para uma marca, toda a coerência que você tem que ter no anúncio de televisão, na historinha que ela conta para a pessoa comprar o produto na gôndola, o que ela fala no Twitter ou no Facebook, isso tudo faz parte de uma costura. Um diálogo, né? É uma conversa. E essa conversa ela tem que se manter coerente em todos os pontos que ela faz contato com o que você quer atingir. Uhum. Então, cara, se o cara fosse uma coisa no Twitter e outra na televisão, aí realmente é meio esquizofrênico, né? Não rola, o cara tem que ser coerente. Mas eu acho que no caso dele, além de coerência, tem autenticidade também. Ele não é muito diferente daquilo ali, não. Então eu acho que na realidade é só realmente uma extensão do que está acontecendo. Uhum. Acabou de mudar a liderança da Almap. Marcelo Serpa. Que pra mim, na minha opinião, há 3 semanas atrás, né, quando saiu o Serpa e o Madeira da Almap, na semana anterior saiu o Luduca da Luduca, que eu trabalhei lá. O Nizam já tinha se reinventado como businessman há muito tempo, o Petit morre, a DPZ junta, que é um ícone, juntou com a Taterca, virou outra coisa. É o fim de uma era. Na hora que o Marcelo Serpa falou, agora acabou uma era. Começou outra coisa. Foi o fim de uma era. Que tipo de esperança, como alguém que gosta também de ver publicidade, você tem sobre essa publicidade que começou, entre aspas, agora, há 3 semanas? Cara, assim, o problema é que aqui no Brasil a gente tem toda uma peculiaridade por causa do modelo de negócio de mídia que a gente tem. Enfim, todo mundo já sabe. Não, do PV, enfim, tem toda uma história aí. Mas o que eu acho primeiro que é o que eu falei antes, é um processo irreversível. Não tem volta essa história. Quer dizer, é um movimento que ele é da humanidade, né? Então a publicidade do jeito que a gente estava acostumado a ver, ela não vai mais existir de você ir lá, impor, mostrar meu produto é bonzinho, não. Em 2 segundos está todo mundo nas redes sociais dizendo o que acha, desmascarando o que é muitas vezes, ou fazendo apologia, ou elogiando, enfim. Parou de ser aquela coisa do eu te imponho alguma coisa, para na realidade a coisa vai virar o cara que consome, ele que vai ditar as regras agora. Sim. É em cima dele que a coisa acontece, é ele que diz o que ele quer ver, o que ele quer comprar, o que ele quer sentir daquele produto. E vai ter que ser uma via de mão dupla, é muito mais uma conversa, um diálogo,
do que simplesmente eu tô aqui botando minha propaganda, eu te impondo que eu quero. Acabou isso, acabou, não tem mais volta. Por que o conteúdo é tão importante? Porque na verdade o que a marca está fazendo nada mais é do que oferecer alguma coisa de volta, um serviço pro cara. Sim. Entendeu? Ela tá te oferecendo alguma coisa para você também me dar alguma coisa em troca. Virou uma coisa de mão dupla. Uma relação. Virou uma relação de verdade, uma conversa, um diálogo. E, na verdade, o que a marca tem que fazer é entrar nessa conversa, fazer parte dessa conversa e não querer ser só o ponto principal dela, o centro das atenções. O ditador. Isso acabou. Até porque, na realidade, hoje o centro das atenções é o consumidor, é o cara que compra, é o cara que vai falar da tua marca e na realidade, é fazer com que esse boca a boca, na realidade, aconteça de uma forma bacana. E a marca que não entender isso, na minha opinião, tá ferrada. Óbvio que eu não sou o único, tem muita gente, talvez você seja um desses. Publicidade é algo que eu acompanho, mas eu não consigo deixar de me apaixonar todas as vezes que eu vejo aquele período áureo da DPZ com o Washington junto. Washington, Nizam, todo mundo passou por lá, né? Todo mundo passou por lá, todo mundo passou por lá, todo mundo passou por lá. Os gênios passaram por lá, né? Todos eles. Coincidentemente ou não, né? Mas... Você acha que a publicidade brasileira... Claro que a coisa já vem diferente de um bom tempo, né? De décadas. É possível que ela ainda seja artística ou pelo fato dela ter que ser um pouco mais direta com o consumidor, ela precisa ser mais objetiva e por isso ela tem que perder mesmo essa coisa da beleza de um filme? Não, eu acho que não. Acho que não, acho que estética, acho que beleza, todo mundo gosta do que é belo, do que é bacana, do que é bonito. Agora eu acho que é uma questão só, até porque a gente está numa era muito visual, então o filme cada vez está ganhando mais importância, não é isso? Eu acho que é como a coisa era imposta, como a coisa era feita, como a coisa era colocada. Eu acho que mudou. Mas agora, apreciar o que é bom, as pessoas não vão deixar de apreciar o que é bom nunca. Nunca, né? Nunca. Do ser humano, né? Do ser humano. Tem que ser assim, entendeu? Você tem que, enfim, você tem que melhorar nesse aspecto. Mas as pessoas não vão deixar de gostar de ver o que é bacana. Eu acho que só que a abordagem mudou. Sim. A abordagem mudou e as marcas têm que entender isso. A hora que é a hora de fazer um filme bom, ninguém esquece um filme. É verdade. Fica na memória, né? Não interessa, ninguém esquece um filme bom. Agora, como que você vai colocar esse filme bom? Como que você vai chegar nas pessoas com esse filme? Eu acho que agora é esse entorno que está sendo discutido. Entendeu? E você acha que essa geração tem isso? Os novos líderes, mas eles já estão no mercado há um tempo. Eu acho que os novos líderes, eles têm uma coisa mais colaborativa. Acabou, na minha opinião, acabou a fase do criativo, do camisa 10, do camisa 10, do criativo, não. Agora a coisa é muito mais, a bola é dividida, cara. Você precisa da mídia, você precisa de uma mídia criativa mais do que nunca. Você precisa que o atendimento, o nego sempre teve essa história aí em agência do atendimento leve trás, o cara que fica... Não, você precisa de um atendimento que seja teu parceiro e que esteja trabalhando junto com você no sentido de tipo ser mais do que um leve trás de trazer informação. Mas há muito tempo isso, né? Sempre teve que ser assim. Ser mais um cara de negócio com uma visão estratégica muito precisa para entender o que você pode trazer para a agência e para o cliente de bom. Tem que ter funções mais coletivas. O planejamento, a importância do planejamento, de ter boas informações, de saber o que a concorrência está fazendo, de ter bons benchmarks para levar uma criação diferente, inteligente. Você precisa também ter um anunciante de cada vez mais um cliente que seja mais antenado, mais flexível e mais aberto a boas ideias e a experimentações também. Tudo bem, é dinheiro, a gente está lidando com venda, não vamos achar que isso aqui é publicidade brincadeira, né? Porque não é muito dinheiro envolvido. Agora, não queira também achar que eu sou meio... Sabe, eu acho que às vezes a intuição tem seu papel, né? Você não vai querer achar que uma pesquisa vai ditar regra só porque não é. Eu acho que é uma mistura. Tudo, né? Uma pesquisa vai te dizer muita coisa, mas eu acho que tem a coisa do feeling que não pode perder. Porque aí também vai ficar um trabalho matemático que, por mais que não seja arte, publicidade não é arte, repito, quer fazer arte, vai pintar quadro. É verdade, sim. Entendeu? Aliás, muito legal você dizer isso. Porque eu acho que, sobretudo os sites de lifestyle, isso no mundo inteiro, tem uma mania de vender tênis e uma porrada de outras coisas como arte. Óbvio que tem muito produto que tem
que tem o seu lado artístico, que tem sua profundidade de beleza, de estética, mas arte é outra coisa. A arte é outra coisa. Quer fazer arte vai pintar quadro, é Sim. outra história. Publicidade é arte aplicada, você usa arte aplicada. Exato. Entendeu? Muitas vezes você vai pegar o que está acontecendo na rua, e isso hoje em dia, cada vez mais, você traz o que está acontecendo na rua para a publicidade e vice-versa. Vai ditar uma tendência, vai fazer com que as pessoas gostem da tua publicidade para isso sair por aí. Mas acho que a tendência hoje em dia é mais o contrário. Você traz coisa da rua para a publicidade, para as pessoas se identificarem. Então, você usa arte aplicada, você entende de comportamento, de psicologia, tudo isso para poder fazer um produto, na realidade, para vender. Então as pessoas têm que entender isso. Na verdade, há anos que as pessoas têm que entender isso. Eu não entendo por que ainda não entenderam. Né? Mas é isso. O que você consome na internet? Puta, Sendo hoje um cara tudo. que... Hoje em dia, eu já tive uma época que eu podia dizer que era um pouco mais seletivo. Hoje em dia eu vejo do lixão total Até o documentário mais foda, mais... Porque tem que ser... Tudo bem, não vou dizer que eu consumo isso o tempo todo. Sim. Às vezes vai ter coisa que vai me despertar mais o meu interesse, outras nem tanto. Mas hoje em dia eu tô... Porque se eu não for essa esponja, eu preciso absorver tudo isso e estar muito com o radar atento a tudo que está acontecendo, porque hoje em dia eu produzo conteúdo. Sim. Então eu tenho que trazer todo esse tipo de referência para o meu trabalho, de um jeito ou de outro. Muitas vezes para fazer, não, isso não é bom, isso não cabe pra gente, mas isso pode ser legal. Isso que é popular demais, de repente, ou é trash demais, mas isso pode ser interpretado de um outro jeito que fique bacana para os produtos que a gente faz, ou que a gente vem a fazer. Então hoje em dia eu tô tentando ser na maioria, porque é muito conteúdo, é muita coisa, a sensação que você tem que você não tem, você não consegue acompanhar, né? Isso eu acho que sai para todo mundo, o tempo inteiro. Então a sensação que eu tenho é essa, mas na medida do possível eu tento consumir tudo e ver de tudo e estar aberto a todo tipo de informação, porque eu acho que isso sempre vai ser interessante para o público, pro meu trabalho. Para você, né? Para mim mesmo, também, né? Como o cara que está ali criando essas coisas. Entendo. O que é criação para você, Jorge? Manifestação. Porque às vezes você tem uma criação norteada, por exemplo, como é na publicidade. Você recebe um brief, tem 12 dons, coisa que você pode fazer, coisa que você não pode. Mas no geral, quando você... Até mesmo na pulp, você tem alguns guides ali, que tipo, putz, isso aqui não vai ser tão viável comercialmente, tem uns problemas, assim. Mas eu acho que o fato de criar é você manifestar o seu eu de alguma forma, a sua curiosidade, as suas referências, o que você tem de legal, tudo. Na hora que você está criando, você põe tudo para fora. Isso eu estou falando desde um cara que é administrador. Você pode ser um administrador criativo, você pode ser um engenheiro criativo, você pode ser um médico criativo. Inovação tem que estar em todo lugar. Quando você fala de criatividade, você está lidando com inovação diretamente. Novo, né? Com novo, Fazendo fazendo novo de algum jeito, ou às vezes não tão novo, mas o teu olhar daquilo ali. Então, quando você está criando, é você se manifestar, eu acho isso, é o teu olhar daquilo ali. Sempre, entendeu? E tem muito a ver com curiosidade. Para você criar, na hora que você cria também, você está colocando as suas referências, o que você passou, o que você tem guardado dentro de você, tudo isso é o teu repertório. O teu repertório está sendo colocado para fora. É assim que eu vejo. Sim. Você falou sobre o lance das coisas serem viáveis ou não comercialmente. As marcas têm entendido o que a Pulp tem feito? Quer dizer, as marcas têm entendido o que as novas emissoras, as emissoras contemporâneas do YouTube têm feito? Cara, eu estou começando a entender, está muito ávido, a gente está vivendo um momento muito bom para isso, porque no mínimo elas estão curiosas. Sim. Eu diria isso para você. Não sei nem se elas entendem tanto, muitas vezes, mas eu digo que no mínimo elas estão curiosas. Elas estão querendo entender, elas estão querendo estar, estão querendo se fazer presente, porque o que acontece? Cara, é muita gente. É uma audiência, no caso dos mais novos, eles têm que capturar essa audiência, eles têm que trazer essa audiência e tem que estar perto e fazer parte dessa conversa toda que eu estava te falando. No caso dos mais velhos, você tem um monte de gente que está descobrindo isso agora. Senão, cara, as emissoras de TV sendo abaladas de audiência, perderam muito de audiência, porque as pessoas uma hora estão vendo Netflix, estão vendo uma série que é mais interessante para elas, jeito, né? Ou ou estão assistindo um outro produto sob demanda, ou, entendeu? Então acabou. Ou estão lidando com o game delas predileto, que aí também você vai tratar de uma outra forma. Então, cara, tem que estar ali, você tem que estar dentro dessa conversa também, entendeu?
entendeu? Então as marcas estão atentas a isso e cada vez mais o diálogo está se abrindo e a gente a gente está em boas conversas. A assim, tendência é um diálogo mais próximo e cada vez mais entendido entre todos. Assim. Todo mundo sim, mas eu acho que as marcas entenderam que elas precisam estar, né, nessa história. A quantidade de conteúdo audiovisual sendo feita e sendo consumido cada dia é maior. Então, o nego já sacou, eu preciso estar nessa história, senão eu vou me dar mal. Entendeu? Sim. Jorge, de um ponto de vista geral, você lida muito com a audiência, sobretudo hoje. Mas durante toda a sua carreira, é verdade, eu nunca tinha olhado desse jeito, é verdade. Você lidou com a audiência. Você vem de uma época em que as coisas para os negros eram muito mais difíceis do que são. Né? Houve muitas aberturas, né? A gente está num outro século. Mas ainda assim... Difícil, complicado, preconceituoso, racista. Eu acho que cada vez mais preconceito. Termina sua pergunta que eu já ia começar a falar, mas vai. Não, o que eu queria saber é... Teve algum momento durante a sua vida, ou nunca teve esse momento, ou hoje você pensa nisso, no sentido de ser alguém que as pessoas olham e esperam alguma coisa, não necessariamente um discurso, mas... De uma militância, você quer dizer? Nem militância, mas vem em você uma esperança de fazer as coisas que gosta de fazer e ser bem sucedido naquilo que gosta de fazer. Óbvio que dinheiro é importante, mas a gente sabe que não é só isso, está muito longe de ser só isso. Você tem isso assim, você teve isso durante a vida, de ter um lance assim de, eu tenho minhas oportunidades, você foi um cara que criou muitas oportunidades para você, você soube olhar o seu meio ali e, não, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você teve esse sentimento aquele de origem, de raiz, do tipo, eu sou negro e eu, não que eu precise, mas... Tem alguma parada em mim que eu preciso dizer, porque querendo ou não, as pessoas me olham. Lógico, eu sei que eu sou muito mais exposto do que qualquer mais pessoa visado. Não diria nem exposto, visado. Visado. O tempo inteiro. Sim. Durante a sua vida, você tinha essas preocupações? Sempre tive essa consciência, sempre. Sim. Eu vim de uma família que isso sempre foi muito claro pra mim. Assim. Meu pai, principalmente, era um cara que sempre me falou. Meu pai sempre falou, você não é melhor nem pior que ninguém. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, o que você quiser. Cara, meu pai era oficial da Marinha, isso é sério. Uau. Na época dele, né? Era muito raro. Então ele sempre falou isso pra mim. Agora, não se esqueça de que as suas chances de errar, você não vai poder errar muito. Sim. Você não tem chance de errar muito. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, seja determinado. Os meus pais sempre foram muito chatos com o lance de educação na minha casa. Educação que eu digo, educação formal e educação mesmo, que você recebe de legado dos seus pais. Postura e leitura. Porque, cara, os meus pais você não tem que baixar a cabeça pra nada, porque você sabe, você não tem porquê, você não deve nada a ninguém. Isso é muito sério. Essa questão de cor na minha casa foi encarada como, tipo, é mais um desafio que você tem. Você tem que fazer é mostrar resultado. Sim. Minha mãe, que era chata pra caramba, com nota, com coisa de colher, Dona Maria, pentelha, cara, você tirou, que meu pai era mais flexível. Minha mãe, cara, mas assim, meus pais sempre exigiram que a gente sempre fosse muito bom aluno e que sabe, quando a gente estava nos lugares todos que a gente passou viajando, vamos entender a cultura do lugar, vamos trazer esse tipo de informação. Informação sempre foi uma coisa muito consumida na minha casa. Eu tive esse tipo de pai e mãe. Eu não vou dizer também que eu tive boas oportunidades. Cara, sempre tive boas escolas e sabe, mas eu acho que também tem a postura da coisa de você muito, muito novo. Eu identifiquei que eu sempre fui quase sempre o único preto do colégio, o único preto de todo lugar que eu ia. Dos halls, né, que você estava ali. Então, obviamente, essa identificação foi muito clara. Teve bullying? Teve. Quando eu era mais adolescente, assim, obviamente que teve. Não vou ser hipócrita de falar que, nossa... Nossa, não foi. No colégio militar, houveram alguns episódios meio chatos. Obviamente, quando você é adolescente, ainda mais na minha época, cara, eu tenho 1,95 de altura. Super alto. Eu sou muito... Oi?
Não, que ele fez 1,95 de altura. Não, é que o Renato está ali fumando, levantou a mão. Mas eu tenho 95 de altura. Imagina eu na adolescência, naquela fase dos tirão, parecia um boneco de Olinda. Eu tenho 9 de grau também, da lente de contato de face. Nerd. Então, cara, era muito complicado. Nenhuma menina queria ficar comigo. Era, sabe, era difícil. E ficar com o negão naquela época ainda não era moda. Não era comum. Não era. Então houveram fases que foram muito complicadas. Mas eu sempre tive uma autoestima muito bem trabalhada. Sim. Entendeu? Então isso não me afetou. E por eu estudar muito, eu era bom aluno, então tinha outras coisas. Então eu desenhava, então isso me ajudava muito. Eu era o cara mais... Então a minha autoestima era bem trabalhada dentro de casa. Eu tinha pai e mãe ali que me deram muito suporte. Né? Eu tinha uma base muito boa. Meus pais sempre foram muito legais comigo, com as minhas irmãs, nesse aspecto. Não, meus pais foram legais em todos os aspectos, mas eu estou falando que necessariamente nesses, eles souberam trabalhar a nossa autoestima de um jeito muito bacana. Então isso não me abalou no sentido de, tipo, eu não vou deixar de conseguir nada. Né? E eu acho que também tem muito a ver com a tua postura. O jeito que você chega nos lugares, porque é isso que você sente de fora, de dentro para fora. Então, tipo, eu te falei, eu não me sinto melhor nem pior que ninguém. Eu vou entrar em qualquer lugar do mesmo jeito que eu entro. Eu sou eu e acabou. E isso é muito bem resolvido para mim. Não tenho problemas com essas coisas. Então eu acho que tem muito disso, o jeito que você chega. Eu odeio essa coisa de vitimose. Ai, o negro, ai, tadinho. Eu acho que tem uma herança, uma dívida aí histórica. Eu já fui contra a cota. Sei. Teve uma época da minha vida que eu fui contra. Hoje em dia, vendo o resultado, depois de 10 anos de faculdade, eu falo que não. Então eu já começo a ver de outro jeito. Porque eu sei também que a grande maioria não teve as oportunidades que eu tive para poder passar para a Universidade Federal. Então, você também começa a ficar mais velho, começa a entender, começa a se tocar, é mais sensível a uma série de coisas. Tenho umas dívidas aí, mas eu acho que também não tem que ter essa coisa da vitimose. Existe racismo, eu acho que esse racismo até com a internet, a história da Maju agora, fica muito claro, é muito exposto. O brasileiro é racista sim. A gente tem uma herança colonial, escravocrata, muito forte, muito séria e muito nítida. Que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Poucos lugares do mundo, na realidade, tem essa... às vezes, é quase uma coisa de casta. Por um lado, você tem uma mobilidade social grande no Brasil, mas se você olha essa coisa do negro aqui, ela é meio assustadora. Você fica feliz no sentido geral, daquilo que você pode ver e consegue perceber hoje em dia, com o jeito que o negro é tratado nos meios de trabalho e na sociedade hoje? Cara, é óbvio que eu fico feliz, é óbvio que a gente vê mais negros em publicidade, você vê mais negros cada vez mais em cargos de chefia, mas eu acho que também tem a coisa de quando você começa a entrar num determinado limbo, esse racismo aparece de formas mais sutis. Comigo, por exemplo, o racismo acontece de forma muito mais sutil. Ninguém vai chegar na minha cara e vai falar, não entra aqui não. Isso não existe. Nunca existiu na minha vida. Mas ele vai vir de um jeito muito mais sutil, muito mais delicado, muito mais... Mas ele vem. Mas eu acho, repito, é a forma como você se comporta, fazendo um bom trabalho, entregando, e sendo profissional. Na questão do trabalho. Então é óbvio que eu fico mais feliz. É óbvio que eu quero que somente que a gente veja. Aí você vai falar, não tem nenhum canal com negro ainda na PUC. Vai ter. Já tô antes que alguém fale alguma coisa, galera. Vai ter. A gente só está resolvendo com as pessoas que eu quero que faça. Vai ter. Porque são questões que... É óbvio que a partir do momento que o dono da empresa é negro, as coisas mudam. Não é isso, não é questão de mudar. Tem que ter algumas políticas para isso ser estimulado dentro da minha empresa. E eu não estou falando de uma empresa racista, não é disso não. Não é negro, índio, japonês, amarelo. É inclusivo. Na realidade, é só isso. Eu só não quero, da mesma forma, sabe, o funcionário negro vão ter cotas para... Não é isso. Não, vai ter funcionários independentes do que amarelo, azul de bolinha, não interessa. O problema é que eu não vou olhar para isso. Eu vou olhar para pessoas que estão aí trazendo coisas e referências e a diversidade é importante. E a gente tem que respeitar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas trazem, pelo que elas têm.
entendeu? E não porque o cabelo dela é de um jeito, ou ela tem determinada cor, ou porque ela dorme com outra pessoa. Isso é irrelevante para mim. Isso para mim eu falo como pessoa, como empresário. Os dois sentidos. Isso é irrelevante. Eu quero gente bacana, gente boa. A primeira coisa que eu quero na minha empresa, a empresa que eu estou começando a construir, é gente boa, gente bacana, gente de índole bacana. Não, talentosa, mas de índole bacana. Sim, caráter. É isso que eu quero. Eu quero gente boa trabalhando na minha empresa. Não quero, sabe? E você olhar para mim... Preconceito todo mundo tem, tá? Sim. De algum jeito, todo mundo tem seus preconceitos pessoais, mas eu acho que a grande diferença entre você admitir os seus preconceitos e você ter seus preconceitos é você tentar lutar contra eles. Eu tenho meus preconceitos, obviamente, mas eu juro pra vocês que todo dia eu olho pra eles, eu não quero sentir isso, eu não quero ser assim, e é isso que você tem que fazer, tentar fazer. Entendeu? E quando eu falo gente boa, isso, é você se abrir pro outro, você entender que existem pessoas diferentes de você, cada um pensa de um jeito e você tem que ser harmônico. Você tentar pregar e colocar a harmonia de uma forma bacana. É isso que eu acho, é conviver uns com os outros da forma melhor possível. Sim. Gente, é por isso que eu adoro entrevistar gente que eu gosto, e gente que eu gosto costumam ser as pessoas que eu escolho para entrevistar. Jorge, obrigado. Obrigado a você, repito, cara. Eu sempre faço questão de dizer isso, até quando eu fui escrever do Mário Mendes eu disse isso. Eu tô aqui hoje porque tiveram pessoas que abriram um caminho e, você com certeza é um deles. Obrigado, cara. Pelo seu talento, por ser quem você é, pela sua cor também. E eu acho que é isso mesmo, acho que a gente tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. E, enfim, ir pra cima. Ir pra cima, sim. Subir. Endereços da Pulp. Da Pulp. A Pulp você vai no Facebook, facebook.com/redpulp. Redpulp, e lá tem os links para todas as páginas de Facebook, para os canais de YouTube, você vai encontrar tudo. No YouTube você coloca na busca Petit Comité, Júlia Petit Comité, você vai achar. Tem o Engarrafado, tem o Geek Show, tem, que mais? Tem o Meet Joe TV. Que mais? Vai estrear os três locados, o Celso Zete, o Marcelo Duarte. Que mais? Tem um monte de coisa boa aí que a gente tá planejando. O meu Twitter ele é meio pretencioso, mas você pode me seguir também. Tanto da Redpulp, @Redpulp, Super Benson, que é o meu Twitter. Super Benson. Que é o meu Twitter. E é isso, galera. Obrigado a você, cara. Obrigado por você ter me chamado, porque na verdade eu que tenho que agradecer. De você achar que eu tenho alguma coisa pra falar. Imagina, a honra é toda minha. Negão, obrigado mesmo. Obrigado a você, bicho. E boa sorte aí no teu canal. Pô, é nóis. É nóis. Aquele abraço, galera, e daqui a pouco estamos de volta. É nóis, valeu. Eu quero doce de coco, suco de maracujá, champanhe com chocolate, pudim patê de frota, doce de leite, creme brulee, abacaxi, mamão, papai, frozen de uva, mousse, saquê. Eu quero lambuzar sorvete.